O'Brien esboçou um sorriso. A metafísica não é o seu forte, Winston disse. Até este momento, você nunca havia se perguntado o que é que as pessoas entendem por existência. Vou formular a pergunta com mais precisão. Por acaso o passado existe concretamente no espaço? Há em alguma parte um lugar, um mundo de objetos sólidos, onde o passado ainda esteja acontecendo? Não. Então, onde o passado existe, se de fato existe? Nos documentos, está registrado nos documentos e na mente, na memória humana, na memória. Muito bem, nós, o partido, controlamos todos os documentos e todas as lembranças. Portanto, controlamos o passado, não é mesmo? Mas como vocês podem impedir que as pessoas se lembrem das coisas? Gritou Winston, tornando-o a se esquecer momentaneamente do mostrador. É involuntário, é uma coisa que foge ao controle da pessoa. Como podem controlar a memória? A minha vocês não controlaram. O'Brien voltou a assumir uma atitude severa. Levou a mão ao mostrador. Pelo contrário, disse, foi você que não a controlou. Por isso foi trazido para cá. Está aqui porque não teve humildade suficiente, não teve autodisciplina, não se dispôs ao ato de submissão que é o preço a ser pago pelo equilíbrio mental. Preferiu ser um lunático, uma minoria de um. Só a mente disciplinada enxerga a realidade, Winston. Você acha que a realidade é uma coisa objetiva, externa, algo que existe por conta própria? Também acredita que a natureza da realidade é autoevidente. Quando se deixa levar pela ilusão de que vê alguma coisa, supõe que todos os outros veem o mesmo que você. Mas eu lhe garanto, Winston, a realidade não é externa. A realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Não na mente individual, que está sujeita a erros e que, de toda maneira, logo perece. A realidade existe apenas na mente do partido, que é coletiva e imortal. Tudo o que o partido reconhece como verdade é a verdade.
É impossível ver a realidade se não for pelos olhos do partido. É esse o fato que você precisa reaprender, Winston. E isso exige um ato de autodestruição, um esforço de vontade. Você precisa se humilhar antes de conquistar o equilíbrio mental. O'Brien fez uma breve pausa, como para permitir que suas palavras fossem devidamente compreendidas. Lembra-se, continuou ele, de ter escrito em seu diário: liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Lembro, disse Winston. O'Brien levantou a mão esquerda e mostrou seu dorso para Winston, com o polegar escondido e os outros 4 dedos estendidos. Quantos dedos tem aqui, Winston? 4. E se o partido disser que não são 4, mas 5, quantos dedos serão? 4. A palavra foi concluída com um gemido de dor. O ponteiro do mostrador saltara para 55. O suor recobrira todo o corpo de Winston. O ar que entrou em seus pulmões saiu sob a forma de grunhidos fundos que, nem trincando os dentes, Winston conseguia sufocar. O'Brien observava-o com os 4 dedos ainda estendidos. Puxou a alavanca de volta. Dessa vez, a dor foi apenas levemente mitigada. Quantos dedos, Winston? 4. O ponteiro saltou para 60. Quantos dedos, Winston? 4. 4. Que mais posso dizer? 4. O ponteiro provavelmente tornara a subir, porém Winston não olhou para o mostrador. O semblante carregado, severo, e os 4 dedos ocupavam todo o seu campo de visão. Tinha os dedos diante dos olhos como colunas enormes, desfocados e dando a impressão de vibrar, mas inequivocamente 4. Quantos dedos, Winston? 4. Pare, pare. Como pode continuar com isso? 4, 4. Quantos dedos, Winston? 5, 5, 5. Não, Winston, assim não. Você está mentindo. Continua achando que são 4. Quantos dedos? 4, 5, 4. O que você quiser. Apenas pare com isso. Pare a dor. De repente, viu-se sentado na cama, com o braço de O'Brien em volta de seus ombros.
Provavelmente perdera a consciência por alguns segundos. As tiras que prendiam seu corpo à cama foram afrouxadas. Sentia muito frio, tremia de maneira incontrolável, seus dentes batiam, lágrimas deslizavam por suas faces. Por um momento, permaneceu agarrado a O'Brien como um bebê, curiosamente reconfortado pelo braço pesado em torno do ombro. Tinha a sensação de que O'Brien era seu protetor, que a dor era algo que vinha de fora, que sua origem era outra e que era O'Brien quem o salvaria dela. Você aprende devagar, Winston, disse O'Brien gentilmente. O que posso fazer? Respondeu Winston entre lágrimas. Como posso deixar de ver o que tenho diante dos olhos? 2 e 2 são 4. Às vezes, Winston, às vezes são 5. Às vezes são 3. Às vezes são todas essas coisas ao mesmo tempo. Precisa se esforçar mais. Não é fácil adquirir equilíbrio mental. Ele deitou Winston na cama. Seus membros voltaram a ser atados. Porém, a dor abrandara e o tremor desaparecera, deixando-o apenas fraco e com frio. O'Brien acenou com a cabeça para o homem de jaleco branco, que se mantivera imóvel durante todo o procedimento. O sujeito debruçou-se e examinou os olhos de Winston. Verificou seu pulso, encostou uma orelha no peito dele, deu uma batidinha aqui e ali. Depois fez com a cabeça um sinal afirmativo para O'Brien. De novo, disse O'Brien. A dor percorreu o corpo de Winston. O ponteiro provavelmente atingira os 75. Dessa vez ele fechara os olhos. Sabia que os dedos continuavam ali e que continuavam sendo 4. A única coisa que importava era encontrar uma maneira de permanecer vivo até o espasmo chegar ao fim. Já não sabia se estava gritando ou não. A dor tornou a diminuir. Abriu os olhos. O'Brien levara a alavanca de volta para a posição original. Quantos dedos, Winston? 4. Imagino que sejam 4. Eu veria 5, se pudesse. Estou tentando ver 5. O que você quer?
me convencer de que vê 5 ou realmente vê-los. Vê-los de novo, disse O'Brien. O ponteiro talvez estivesse em 80, 90. Só a intervalos Winston conseguia se lembrar do motivo por que a dor lhe estava sendo infligida. Atrás das pálpebras obstinadamente fechadas, uma floresta de dedos parecia se mover numa espécie de dança, embaralhando-se e desembaralhando-se, desaparecendo uns atrás dos outros e reaparecendo outra vez. Winston tentava contá-los, não se lembrava por quê. Sabia apenas que era impossível contá-los e que, de alguma forma, isso se devia à misteriosa identidade entre 5 e 4. A dor voltou a diminuir. Ao abrir os olhos, verificou que continuava vendo a mesma coisa. Um sem fim de dedos, movendo-se como árvores, continuava a correr em ambas as direções, cruzando-se e descruzando-se. Tornou a fechar os olhos. Quantos dedos estou mostrando para você, Winston? Não sei, não sei. Você vai me matar se fizer isso de novo. 4, 5, 6. Com toda a sinceridade, não sei. Assim é melhor, disse O'Brien. Uma agulha entrou no braço de Winston. Quase no mesmo instante, uma calidez feliz, curativa, se espalhou por todo o seu corpo. A dor já estava semi-esquecida. Abriu os olhos e fitou O'Brien agradecido. À vista do rosto rude e enrugado, tão feio e tão inteligente, seu coração parecia renovar-se. Caso pudesse mover-se, teria pousado a mão sobre o braço de O'Brien. Nunca o amara tão profundamente quanto naquele momento, e não apenas porque ele estancara a dor. Reavivara-se em seu íntimo o velho sentimento de que, no fundo, não importava se O'Brien era amigo ou inimigo. O'Brien era alguém com quem se podia conversar. Talvez fosse mais importante ser compreendido que amado. A tortura a que O'Brien o submetera deixara-o à beira da demência e, em breve, O'Brien certamente o mandaria para a morte. Não tinha a menor importância. Num sentido que ia ainda mais fundo que a amizade, eram muito íntimos. Em algum lugar,
embora as palavras talvez jamais viessem a ser ditas de fato. Havia um local em que podiam se encontrar e conversar. A expressão com que O'Brien olhava para ele sugeria que possivelmente um pensamento idêntico estivesse lhe passando pela cabeça. Ao falar, sua voz tinha um tom afável, amistoso. Sabe onde você está, Winston? Não. Imagino que no Ministério do Amor. Sabe há quanto tempo está aqui? Não faço ideia. Dias, semanas, meses. Acho que alguns meses. E por que acha que trazemos as pessoas para este lugar? Para fazê-las confessar. Não, não é por isso. Tente de novo. Para castigá-las. Não, exclamou O'Brien. Sua voz se modificara extraordinariamente e seu rosto assumira um aspecto a um só tempo ríspido e entusiasmado. Não, não é apenas para obter sua confissão, nem para castigar você. Será que preciso explicar por que o trouxemos para cá? Foi para curá-lo, para fazer de você uma pessoa equilibrada. Será que é tão difícil assim você entender, Winston, que ninguém sai deste lugar sem estar curado? Não estamos preocupados com aqueles crimes idiotas que você cometeu. O partido não se interessa pelo ato em si. É só o pensamento que nos preocupa. Não nos limitamos a destruir nossos inimigos, nós os transformamos. Entende o que estou querendo dizer? O'Brien estava debruçado sobre Winston. Seu rosto parecia enorme devido à proximidade e terrivelmente feio por estar sendo visto de baixo. Além do mais, animava-o uma espécie de exaltação, uma intensidade demente. O coração de Winston tornou a se encolher. Se pudesse, teria afundado na cama. Tinha certeza de que O'Brien, por mero capricho, estava prestes a acionar o mostrador. Naquele instante, porém, O'Brien se afastou da cama. Deu 1 ou 2 passos para lá e para cá. Depois continuou com menos veemência. A primeira coisa que você precisa entender é que neste lugar não há martírios. Já leu sobre as perseguições religiosas do passado? Na Idade Média havia a Inquisição. Foi um fracasso. Seu intuito era erradicar a heresia e acabou por perpetuá-la.
Para cada herege queimado na fogueira, milhares de outros surgiam. Por que isso? Porque a Inquisição matava seus inimigos às claras e os matava sem que houvessem se arrependido. Na verdade, matava-os porque não se arrependiam. As pessoas morriam porque não renunciavam às suas verdadeiras crenças. Naturalmente, toda a glória ficava com a vítima e toda a vergonha com o inquisidor que a mandara para a fogueira. Mais tarde, no século XX, vieram os totalitários, como eram chamados, os nazistas alemães e os comunistas russos. A perseguição que os russos faziam às heresias era ainda mais cruel que a da Inquisição. Eles imaginavam que tinham aprendido com os erros do passado. Pelo menos sabiam que não podiam produzir mártires. Antes de expor as vítimas a julgamentos públicos, tratavam de destruir deliberadamente sua dignidade. Arrasavam-nas por meio de tortura e solidão, até transformá-las em criaturas lamentáveis, amedrontadas e desprezíveis, dispostas a confessar tudo o que lhes pusessem na boca, cobrindo